O sol de Faro se punha como uma ferida aberta no céu, tingindo o mar de um vermelho que sangrava na areia. Sofia tropeçou na calçada irregular da rua de Santo António, o coração disparado não pelo escorregão, mas pelo eco de uma risada que ainda vibrava em seus ouvidos. Você é uma idiota, Sofia. Como se atreve a me ignorar assim? As palavras de Mariana ecoavam como um sino rachado, mas não era raiva nelas, era pânico, puro e cru, o tipo que faz o peito apertar como se o ar de Algarve fosse insuficiente para respirar. Tudo começara naquela tarde abafada de verão, no pátio da escola secundária de Faro, onde o cheiro de pinheiros e sal marinho se misturava ao suor de adolescentes sonhadores. Sofia, com seus 17 anos e olhos verdes como as oliveiras do interior, era a garota quieta que desenhava mapas imaginários nos cadernos de história. Seus pais, donos de uma pequena tasca no centro histórico, a criavam com histórias de pescadores e fados melancólicos, ensinando-a que o amor, como o mar, podia ser traiçoeiro, mas sempre voltava à costa. Mariana, por outro lado, era o furacão, cabelos pretos trançados com fitas vermelhas de festas de São João, pele morena como o barro das panelas de cerâmica alentejana e um riso que ecoava pelas muralhas medievais da cidade. Filha de um professor de literatura na Universidade do Algarve, ela devorava livros de Fernando Pessoa e Sofia de Melo Brainer, recitando versos sobre o mar como se fossem orações. Elas se conheceram no primeiro dia do ano letivo, quando Sofia derrubou sua lancheira aos pés de Mariana durante o intervalo. Desculpa, eu sou um desastre ambulante, murmurara Sofia, corando como o vinho de mesa que seu pai servia aos turistas. Mariana, em vez de rir com desdém, ajoelhou-se e pegou as maçãs espalhadas, devolvendo-as com um sorriso que iluminava mais que o sol de julho. Desastres são os melhores começos. Eu sou Mariana. E você? Parece saída de um conto de Eça de Queiroz. Daquele instante, nasceu uma amizade que se entrelaçava como as rendas de bilros que as avós teciam nas tardes preguiçosas de Vila Real de Santo António. Os dias se sucediam em uma dança ritmada, caminhadas pela Ria Formosa, onde flamingos cor-de-rosa erguiam-se como sentinelas do passado mourisco, tardes na praia de Faro, construindo castelos de areia que o vento levava embora, rindo das superstições locais sobre sereias que cantavam para atrair marinheiros perdidos. Sofia contava a Mariana sobre as noites em que seu pai tocava viola no Tasco, cantando fados de Amália Rodrigues que falavam de saudades incuráveis. É como se o coração fosse uma concha, guardando ecos do que se perdeu, dizia ela, e Mariana respondia com poemas improvisados, traçando linhas invisíveis na palma da mão de Sofia com o dedo, como se escrevesse segredos em azulejo. Mas o que veio abruptamente, como uma onda traiçoeira que arrasta os banhistas desprevenidos. Era o Festival de Nossa Senhora da Conceição, em dezembro, quando Faro se vestia de luzes e o ar cheirava a castanhas assadas e manjerico. Elas estavam no coreto da praça de Dom Francisco Gomes, entre a multidão que dançava ao som de concertinas e violas. Mariana, com um vestido florido que evocava os jardins de Moncarapaz, puxou Sofia para uma valsa improvisada. Seus corpos se aproximaram mais do que o decor permitia, o peito de Mariana roçando de Sofia, o calor da pele misturando-se ao vinho quente que haviam bebido. Você sente isso também? Sussurrou Mariana, os olhos escuros fixos nos de Sofia, como se o mundo inteiro se resumisse àquele instante. Sofia, o coração martelando como o sino da sé de Faro, não conseguiu mentir. Sinto. Deus, Mariana, sinto tanto que dói. Naquele momento, o crush se revelou não como um raio, mas como uma maré subindo devagar, inundando tudo. Elas se afastaram da multidão, correndo para o arco da vila, onde as sombras das muralhas antigas as protegeram. Ali, sob o luar que filtrava através das folhas de laranjeiras, seus lábios se encontraram pela primeira vez, um beijo tímido, salgado de lágrimas e promessas não ditas. Isso é nosso, só nosso, jurou Mariana, traçando o contorno do rosto de Sofia com os dedos. Ninguém entende o que sentimos, mas o mar sabe. Ele guarda todos os segredos.
Por meses, o amor delas floresceu em esconderijos, nas dunas da ilha deserta, onde o vento sussurrava lendas de contrabandistas, nas bibliotecas empoeiradas da escola, trocando bilhetes dobrados como os antigos pergaminhos mouros. Sofia desenhava retratos de Mariana como uma deusa do Atlântico, com tranças de algas e olhos de tempestade. Mariana escrevia cartas em verso, comparando o sorriso de Sofia ao nascer do sol sobre o cabo de São Vicente. Elas falavam de sonhos. Sofia queria ser cartógrafa, mapeando as curvas ocultas de Portugal. Mariana, escritora, tecendo narrativas que desafiassem as normas rígidas da sociedade algarvia, ainda presa a ecos de um catolicismo conservador onde o amor entre mulheres era sussurrado como pecado. Mas Faro, com sua beleza hipnótica, também guardava sombras. A família de Sofia, devota à Virgem de Fátima, via o mundo em tons de preto e branco. O amor era casamento, filhos, tradição. O pai de Mariana, intelectual progressista, mas preso às expectativas de uma filha perfeita para o mundo acadêmico, ignorava os sinais. E as amigas da escola? Inveja disfarçada de fofoca, olhares que cortavam como facas de ourives. Elas são inseparáveis demais, murmuravam nas pausas, enquanto comiam pastéis de nata quentes da confeitaria Algarve. O primeiro conflito veio sutil, como a brisa que precede a tempestade. Durante uma missa na Igreja da Misericórdia, Sofia sentiu o peso dos olhares ao segurar a mão de Mariana por um segundo mais. E se descobrirem? Perguntou ela depois, voz trêmula como as folhas de sobreiro no vento. Mariana apertou sua mão. Então lutamos. Como as mulheres de 25 de Abril, que marcharam por liberdade. Mas no fundo, o medo já se instalava, uma rachadura fina na concha de seu amor. A ruptura começou com um sussurro, mas cresceu como uma onda de tsunami que engole as falésias de Sagres. Foi numa tarde de outono, quando as folhas das amendoeiras caíam como confetes melancólicos sobre o jardim Manuel Bivar. Sofia e Mariana estavam sentadas num banco de ferro forjado, estilo manuelino, compartilhando um pacote de bolos de amêndoa roubados da tasca de Sofia. O ar cheirava a chuva iminente e ao perfume de jasmim que Mariana usava, extraído das flores colhidas no quintal de sua avó em Loulé. Eu ouvi as professoras falando, disse Mariana de repente, a voz baixa como o murmúrio das gaivotas sobre a ria. Dizem que somos demasiado próximas. Que isso não é normal para meninas da nossa idade. Seus olhos, geralmente brilhantes como o mar em dia claro, agora estavam nublados, refletindo a dúvida que Faro plantava em todas as almas jovens. Sofia sentiu um frio percorrer a espinha, como o vento do levante que traz poeira do Saara. Normal? Quem decide o que é normal? Meu pai diz que o amor é como o vinho do Douro, envelhece bem se for puro. O nosso é puro, Mariana. Mas as palavras soavam vazias contra a maré da realidade. Naquela noite, durante o jantar familiar na Tasca, o pai de Sofia, João, com sua barba grisalha e mãos calejadas de descascar figos, comentou casualmente: ouvi que você anda muito com aquela Mariana. Cuidado, filha. Amigas são como o mar, belas, mas podem arrastar você para o fundo se não tomar cuidado. Ele riu, mas o riso era uma âncora pesada. Sofia engoliu o ensopado de peixe seco, sentindo o gosto amargo da traição sutil. Como ele sabia? Ou era apenas o instinto protetor dos pais algarvios, moldado por gerações de pescadores que temiam as correntes traiçoeiras? Mariana enfrentava sua própria tormenta. Seu pai, o professor Almeida, um homem alto com óculos de armação fina e pilhas de livros de Camões ao lado da cama, a confrontou após uma aula de literatura. Você tem talento, minha filha. Mas distrações. Elas podem manchar seu futuro. Lembra da prima em Lisboa? Casou-se cedo e agora vive infeliz, presa em convenções.
Ele não disse convenções como as de um amor proibido, mas o subtexto pairava como fumaça de lareira em noite de inverno. Mariana, que sonhava em estudar na Universidade de Coimbra, sentiu o peso da expectativa, ser a filha exemplar, a que honrava o legado intelectual da família, não a que desafiava os tabus sussurrados nas tertúlias de Faro. O crush escondido, outrora um jardim secreto, agora era uma prisão de espinhos. Elas se encontravam às escondidas na Capela dos Ossos, em Não, Faro não tem isso, na Igreja de São Pedro, com seus azulejos azuis contando histórias de santos e mártires. Ali, entre bancos de madeira polida pelo tempo, trocavam juras sussurradas. Eu te amo como o Tejo ama Lisboa, profundo, eterno, murmurava Sofia, beijando a palma da mão de Mariana. Mas cada encontro era pontuado por olhares furtivos para a porta, medo de que uma vizinha devota, com seu rosário de madrepérola, as visse e espalhasse o veneno pela rede de fofocas que ligava as ruas estreitas da cidade velha. O conflito escalou quando Beatriz, a melhor amiga de Mariana, uma garota loira de Tavira com a inveja mal disfarçada e um namorado jogador de futebol no clube local, descobriu um bilhete. Era um verso simples. Teu sorriso é o farol que guia meu barco perdido. Beatriz, em vez de confrontar, traiu. No recreio seguinte, durante uma partida de futebol no pátio, ela o leu em voz alta para um círculo de garotas, rindo como se fosse uma piada de mau gosto. Olha só, Mariana tem uma namorada secreta. Que fofo, mas que ridículo. Em Faro, isso não cola, meninas. O riso se espalhou como fogo em palha seca, alcançando os ouvidos de Tomás, o capitão do Time, que piscou maliciosamente para seus amigos. Sofia soube por um bilhete anônimo enfiado em seu armário. Cuidado com as ondas, senão afunda. O pânico a invadiu como uma ressaca. Ela correu para o banheiro da escola, trancando-se em uma cabine, onde chorou até os olhos arderem. Quando Mariana a encontrou, horas depois, na praia deserta ao anoitecer, o sol já se afogava no horizonte. Foi Beatriz. Ela me odeia desde que eu ganhei o concurso de poesia, confessou Mariana, voz embargada. Elas se abraçaram, mas o abraço era frágil, como uma rede de pesca rasgada. Temos que parar. Por enquanto, disse Sofia, as palavras cortando como faca de amêijoas. Não aguento mais o medo. E se minha família souber? Eles me mandam para o interior, para a fazenda dos avós, longe de tudo. Mariana recuou como se queimada. Parar? Isso é o que eles querem, nos parar como o vento separa as nuvens. Lembra do que eu li em Mensagem de Pessoa? O mar com fim será grego e claro, o outro será turvo e sem fim. Nosso amor não tem fim, Sofia. Mas as lágrimas traíam sua bravura. Elas se beijaram uma última vez naquela noite, sob as estrelas que piscavam como olhos acusadores, e juraram silêncio. O crush se enterrou na areia, mas as raízes permaneciam, pulsando como veias sob a pele da terra algarvia. Dias se arrastaram em agonia. Na escola, elas se evitavam, olhares cruzados no corredor, como flechas envenenadas, mãos que se roçavam acidentalmente na fila da cantina, enviando choques que doíam mais que prazer. Sofia mergulhava nos desenhos, traçando mapas de ilhas imaginárias onde o amor era lei. Mariana escrevia diários escondidos, páginas rasgadas e queimadas na praia para que o mar levasse os segredos. A pressão social era uma teia invisível, comentários velados das professoras sobre amizades apropriadas, olhares dos vizinhos na missa dominical e, o pior, o silêncio cúmplice das próprias famílias, que sentiam o ar carregado mas fingiam ignorância. O alto trunfo da dor veio na véspera do Carnaval de Faro, quando a cidade se transformava em um vórtice de máscaras e fantasias, e quando as tradições ancestrais misturadas ao espírito livre do Atlântico. Sofia, vestida como uma moura de lendas antigas, véu de gaze vermelha e joias de latão, vagava pela Alameda João de Deus, o coração pesado como chumbo de pescaria.
o ar vibrava com o som de tambores e apitos, cheirando a sardinha assada e vinho de medronho. Mas para ela era uma noite de luto disfarçado. Mariana aparecera mais cedo, fantasiada de fada do mar, com escamas de purpurina coladas na pele e uma coroa de conchas. Vamos dançar como se o mundo não nos julgasse, implorar ela por mensagem, o último fio que as ligava. Sofia cedera, atraída pelo magnetismo inevitável. Elas se encontraram atrás do Teatro das Figuras, onde a multidão era densa o suficiente para ocultar toques proibidos. Dançaram uma contradança improvisada, mãos entrelaçadas sob as máscaras, corpos se movendo ao ritmo de uma morna cabo-verdiana que um grupo de músicos tocava, um lembrete das conexões ultramarinas de Portugal. Mas o destino, caprichoso como o deus Netuno nas tapeçarias de arraiolos, interveio. Beatriz, com o seu séquito de admiradores, avistou-as da varanda de um café. Olhem só as amantes secretas, gritou ela, voz cortando o ar como um apito de carnaval. A multidão riu, mas o riso era venenoso, espalhando-se como confetes pisoteados. Alguém puxou o véu de Sofia, expondo seu rosto corado, outro empurrou Mariana, fazendo-a tropeçar na calçada de calçada portuguesa. Vai para Lisboa se quiser ser diferente, aqui em Faro somos gente de bem. Berrou um homem de meia-idade, e quando o conservadorismo que ainda teimava nas veias da província. Sofia arrastou Mariana por uma rua lateral, o peito arfando. Acabou. Isso é o fim, soluçou ela, rasgando a máscara e jogando-a no chão. Mariana, com lágrimas escorrendo pelas bochechas pintadas de azul, agarrou seus ombros. Não. Isso é o começo da luta. Meu pai. Ele sabe agora. Me confrontou ontem. Disse que eu sou uma decepção que mancha o nome da família. A revelação caiu como um raio. O professor Almeida, o homem que citava versos de amor platônico em sala de aula, havia lido o diário escondido de Mariana, páginas que ela esquecera de queimar. A traição familiar foi o golpe mais cruel. Na manhã seguinte, o pai de Mariana trancou no quarto, citando passagens da Bíblia como armas. O que Deus uniu, o homem não separe, mas isso é contra a natureza. Ele ameaçou mandá-la para um colégio interno em Évora, longe do mar que as unia. Sofia, por sua vez, enfrentou o interrogatório na tasca. Sua mãe, com olhos inchados de noites em claro rezando o terço, chorava. Filha, o que fizemos de errado? O Senhor não aprova pecados assim. Pense na sua alma, na nossa honra. João, o pai, batia o copo na mesa. Em Faro, as meninas se casam com rapazes decentes, não brincam de adultas com amigas. A ruptura foi formalizada em uma carta que Mariana deslizou sob a porta de Sofia naquela noite chuvosa. Por agora, nos separamos. Pelo teu bem, pelo meu. Mas o amor não morre como uma flor pisada, ele renasce na terra úmida. Espera por mim, como o mar espera a lua. Sofia leu as palavras à luz de uma vela, o quarto cheirando a cera de abelha e sal de lágrimas. Ela rasgou a carta em pedaços, jogando-os pela janela para que o vento os levasse à ria, mas guardou um fragmento no peito, como um talismã. Os meses seguintes foram um exílio interno. Na escola, elas eram estranhas, assentos distantes em aula de história, onde o professor discorria sobre a restauração da independência sem notar as batalhas silenciosas nas últimas carteiras. Sofia afundou-se em solidão, caminhando sozinha pela ponte antiga sobre a ria, jogando pedras na água e contando os círculos como oráculos. Seus desenhos tornaram-se sombrios, mapas de labirintos sem saída, costas portuguesas engolidas por monstros marinhos. Mariana, forçada a frequentar um grupo de estudo apropriado com Beatriz e as outras, escrevia poemas furiosos em um caderno novo, versos que evocavam as heroínas de Almeida Garrett, mulheres presas em casamentos de conveniência mas com almas livres. A pressão social era sufocante, vizinhos que cochichavam nas feiras de peixe, aquelas duas.
Que pena, tão novas e já perdidas. Amigas que se afastavam, temendo contaminação, até o padre na confissão, com sua voz suave como mel de rosmaninho, sugerindo penitências para impurezas do coração. Faro, a joia do Algarve com suas catedrais góticas e mercados vibrantes, tornava-se uma prisão de beleza opressiva. Sofia sonhava com fuga para Lisboa, onde o bairro alto sussurrava liberdades noturnas, ou para o Alentejo, com seus campos infinitos que engoliam julgamentos. Mas no fundo da tormenta, uma faísca persistia. Uma noite, durante a festa dos Santos Populares, Sofia avistou Mariana dançando ao longe, no arraial da praça do município. Seus olhos se encontraram através da fumaça das sardinhas grelhadas e, por um instante, o mundo parou. Um sorriso tímido, um aceno disfarçado, era o lembrete de que o amor, como o fado, sobrevive à dor. O amor profundo, esse que se enraiza como as figueiras centenárias nos pomares de Silves, não se apaga com tempestades. Ele espera, paciente, moldando-se às curvas da adversidade. Sofia e Mariana, separadas pela teia de julgamentos, encontravam refúgio em memórias tecidas como tapetes de arraiolos, tardes na praia da Quinta do Lago, onde o sol beijava a pele e o mar cantava hinos de liberdade, noites no Cineastra, assistindo a filmes de Manuel de Oliveira, sonhando com narrativas onde o amor transcendia convenções. Mas a dor era uma companheira constante. Sofia, agora isolada, ajudava na tasca com olhos vazios, servindo cataplana de marisco a turistas alemães que elogiavam a autenticidade portuguesa sem ver as rachaduras na alma da garçonete. Sua mãe, Inês, tentava reconciliação com sopas de cação e conversas sobre o futuro. Um bom rapaz do liceu, talvez o filho do farmacêutico, mas Sofia respondia com silêncios que ecoavam como os ventos nos penhascos da Ponta da Piedade. Mãe, o amor não é uma receita de família. É algo que se descobre como uma concha rara na maré baixa. Mariana, confinada pelo pai a estudos excessivos, rebelava-se em segredo. Ela se inscreveu em um workshop de escrita na Biblioteca Municipal, onde uma mentora idosa, descendente de poetas algarvios, a encorajou: escreva o que dói, menina. Como Flor Bela Espanca, que sangrou versos de amores não ditos. Seus textos, submetidos anonimamente, falavam de duas almas unidas por fios invisíveis, desafiando o oceano de preconceitos. Um deles ganhou um prémio local, lido em voz alta durante a Feira do Livro de Faro, e Sofia, na plateia por acaso, reconheceu as palavras como um farol na névoa. O reencontro veio inesperado, como a chegada de um bando de andorinhas na primavera. Era maio, mês de Maria, quando as ruas se enchiam de procissões com andores bordados e flores de buganvília. Sofia, voluntariando-se na igreja para espiar sua culpa inventada, avistou Mariana entre as cantoras do coro. Após a missa, sob o claustro de laranjeiras do convento de Faro, não do Paço Episcopal, elas se esbarraram. Você emagreceu, murmurou Sofia, tocando o braço de Mariana como se fosse porcelana frágil. E você parece um fantasma de saudade, rebateu Mariana, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Elas fugiram para o jardim da Alameda, sentando-se sob uma pérgola de glicínias em flor ali, as palavras jorraram como vinho de garrafão, as noites insones, os sonhos onde se tocavam, a traição de Beatriz, que agora se gabava de salvar Mariana de bobagens, as famílias, presas em tradições como redes velhas. Meu pai me prometeu Coimbra se eu me comportar, confessou Mariana. Mas sem você, que sentido tem? É como estudar o mar sem nadar nele. Sofia, voz trêmula, revelou seus próprios tormentos. Eu desenho mapas para fugir, mas todos levam de volta a você. Naquele instante, o amor se reacendeu, não com chamas, mas com brasa quente. Elas se abraçaram, cabeças encostadas, ouvindo o canto dos grilos e o distante rumor do mar. Vamos devagar, propôs Sofia. Como as tartarugas que migram para desovar na praia do Barril, lentas, mas determinadas. Mariana assentiu, traçando um coração na terra com um graveto.
E se nos protegerem? Como as muralhas de Faro protegem a cidade de invasores. A proteção mútua começou sutil, bilhetes escondidos em livros da biblioteca escolar, citando essa: o amor é um incêndio que arde sem se ver, caminhadas acidentais pela marginal, fingindo conversas casuais enquanto o sol se punha em tons de laranja e púrpura. Sofia introduziu Mariana à sua avó materna, uma viúva de olhão que tricotava redes e contava lendas de sereias lésbicas nas águas da ria, histórias sussurradas para escapar à Inquisição. O amor verdadeiro é como o azeite de oliva, puro e não se corrompe, dizia a avó, piscando com cumplicidade. Mariana, por sua vez, compartilhava com Sofia os diários de sua bisavó, uma costureira que amara uma artista em Lisboa nos anos 1920, desafiando o salazarismo com cartas codificadas. Essas heranças culturais, o fado que lamenta mas persiste, os azulejos que narram sofrimentos e alegrias, teciam uma armadura ao redor delas. Elas frequentavam secretamente um grupo de jovens ativistas em Tavira, inspirados no orgulho de Lisboa, onde aprendiam que o amor LGBT era parte da tapeçaria portuguesa, como os descobrimentos que uniram mundos. Mas o conflito não cessava. Beatriz, sentindo o retorno, tramou mais uma traição, espalhou rumores de que Mariana seduzira Sofia, pintando-a como vilã em mensagens de grupo. O burburinho chegou aos pais. João confrontou Sofia novamente. É verdade? Essa menina te arrastou para o abismo? Inês chorava, rezando novenas. Almeida, o professor, proibiu Mariana de sair à noite, vigiando-a como um farol acusador. O clímax irrompeu como uma borrasca de inverno, quando o vento do poente uiva pelas ruas de Faro, carregando sal e segredos. Era o dia da inauguração do novo mural na Praça Alexandre Herculano, uma obra de azulejos modernos retratando mulheres algarvias, pescadoras, poetas, mães, inspirada na mentora de Mariana. Ela fora convidada a ler um poema, Ondas de Identidade, que, sob camadas de metáfora, narrava sua jornada com Sofia, duas conchas unidas pela maré, contra ventos que as querem separar, florescem na areia, eternas e livres. Sofia estava na multidão, coração batendo ao ritmo dos tambores tradicionais. Quando Mariana subiu ao palanque, vestida em um jale de filó bordado com motivos marinhos, seus olhos encontraram os de Sofia, um farol no mar de rostos. As palavras fluíram, emocionando a plateia. O prefeito aplaudiu, a avó de Sofia enxugou lágrimas. Mas Beatriz, espreitando nas sombras, não suportou. Ela gritou do fundo, isso é propaganda. Ela é uma pervertida e aquela ali, apontando para Sofia, é sua cúmplice. Faro não precisa de mentiras. O caos explodiu. Gritos, empurrões, a multidão se dividiu entre apoiadores chocados e conservadores furiosos. Mariana desceu correndo, encontrando Sofia que a puxava por uma rua adjacente. Corra! Para a estação, gritou Sofia, sabendo que o comboio para Lisboa partia em minutos. Mas o pai de Mariana as interceptou, rosto vermelho como o vinho de lagoa. Você me envergonha publicamente. Acabou, Mariana. Você vai embora amanhã para a tia em Coimbra, sozinha. João chegou logo depois, arrastado pelo tumulto, e viu as filhas, não, as amantes, abraçadas em pânico. Pela primeira vez, algo se quebrou em seu olhar estoico. Meu Deus, o que é isso? Murmurou, mas em vez de fúria, veio dúvida. Inês, ao seu lado, estendeu a mão trêmula. Deixem-nas falar. Sob a chuva que começava a cair, como lágrimas dos céus, elas confessaram tudo. O amor nascido na amizade, o medo da rejeição, a traição de Beatriz que as forçara ao silêncio. Almeida, o intelectual, hesitou. Eu li tanto sobre amor. Mas nunca entendi. É isso. Uma força maior que livros? João, o pescador, assentiu devagar. Como o mar, pai.
às vezes calmo, às vezes furioso. Mas sempre retorna. As mães, guiadas por instinto materno mais antigo que dogmas, abraçaram as filhas. Nós protegemos o que amamos, disse Inês, e quando as mulheres de Abril que lutaram pela democracia. Beatriz, confrontada pela multidão, agora virada contra ela pela injustiça, fugiu envergonhada, sua traição desmascarada como uma máscara de carnaval rasgada. A polícia dispersou o tumulto, mas o incidente viralizou nas redes locais, transformando Faro em debate. Conservadores citavam o Papa, progressistas evocavam a Constituição de 1976, que garantia igualdade. Sofia e Mariana, abrigadas na tasca naquela noite, sob o olhar atento mas terno das famílias, teceram planos. Vamos para Lisboa juntas, no outono, disse Mariana. Eu estudo literatura, você cartografia. Mapeamos nosso amor na cidade das 7 colinas. As famílias, tocadas pela vulnerabilidade, prometeram apoio. Almeida doaria livros, João ensinaria a pescar redes de solidariedade. A proteção mútua se solidificou. Elas participaram de um fórum na Universidade do Algarve sobre direitos LGBT, inspiradas em figuras como a poetisa Maria Teresa Horta, que desafiou a censura. Sofia desenhou um mapa da rede de amores livres em Faro, pontos de apoio em cafés, bibliotecas, praias. Mariana escreveu um manifesto em verso, publicado no jornal local. Em terra de azulejos e marés, o amor não se esconde, ele decora as paredes. O amanhecer após a tempestade trouxe uma Faro renovada, como após as cheias do arado que fertilizam os campos. Sofia e Mariana, agora livres para caminhar de mãos dadas pela marginal ao entardecer, sentiam o amor florescer em plenitude, não mais escondido, mas celebrado como as festas de São Brás, com bênçãos para gargantas e corações. As famílias, transformadas pela revelação, teciam uma rede de afeto, jantares conjuntos na tasca, onde se contavam histórias de avós que amaram contraventos, visitas à avó de Sofia em Olhão, que ensinava a fazer doces de amêndoa com um punhado de coragem. O final era humanista, não um conto de fadas açucarado, mas uma vitória cotidiana, marcada por cicatrizes que enriquecem. Beatriz, confrontada com sua solidão, pediu perdão em uma carta trêmula. Eu invejava o que vocês têm, uma conexão verdadeira. Desculpem minha fraqueza. Elas perdoaram, como o mar perdoa os navios que o desafiam, transformando a traição em lição de empatia. Anos depois, em uma Lisboa chuvosa mas vibrante, Sofia e Mariana se casaram em uma cerimônia simples no Mirador da Senhora do Monte, com vistas para o Tejo que ecoava o mar de Faro. Convidadas, as famílias, agora orgulhosas, ativistas algarvios que fundaram um centro LGBT na região, até o professor Almeida, que discursou com versos de Sofia, o amor é o pão nosso de cada dia. Sofia, agora cartógrafa freelance, mapeava rotas de turismo inclusivo no Algarve. Mariana, autora de um romance semi-autobiográfico, Ondas Escondidas, que se tornou best-seller, celebrando amores que desafiam correntes sociais. De volta a Faro para férias, elas caminhavam pela praia de Faro, pés na areia morna, mãos entrelaçadas. Lembra do nosso primeiro beijo? Perguntava Mariana, rindo. Sofia sorria, olhos verdes brilhando. Como poderia esquecer? Foi quando o mar nos escolheu. O sol se punha, tingindo o céu de promessas, e elas sabiam. O amor vence não por milagres, mas por proteção mútua, como Portugal, terra de navegadores, que cruzou oceanos guiado por estrelas compartilhadas.